fazer atividades que melhorem a minha performance, melhorem a minha vida. E eu gosto muito disso. Sempre procuro, né, coisas de desenvolvimento pessoal. É uma coisa que eu tenho sempre buscado na minha vida. É para melhorar em todas as áreas, né, em tudo aquilo que eu faço. Então, eu procuro dar o meu melhor. E eu, né, recentemente conheci um livro, né? Na verdade, eu ganhei de presente esse livro. Eu ganhei de presente, na verdade. Eu ganhei de presente da minha sogra. A minha sogra me presenteou com esse livro aqui, Hábitos Atômicos. Ela me deu lá uma relação de 3 livros. Rodrigo, qual que você quer? Eu olhei os títulos e eu não conhecia esse livro. Eu não conhecia. E eu peguei e falei, poxa, eu quero esse Hábitos Atômicos aqui, que o título me chamou a atenção. E eu li ele, foi no comecinho do ano. E eu achei um ótimo presente, exatamente, um ótimo presente. E eu achei incrível. Gostei muito, por quê? Porque ele dá muitas coisas práticas para a gente colocar na nossa vida diária. Porque às vezes a gente lê muita coisa, e muita coisa que às vezes, né, não é mais difícil a gente colocar assim na prática. Até já li outros livros em relação a hábitos aí, né? Tem outros livros aí famosos também nessa área, mas esse eu gostei bastante, por quê? Porque isso aqui ele é uma maneira mais simples, é uma maneira mais fácil de você compreender e você colocar aquilo. Então, eu quero compartilhar um pouquinho dessa experiência com vocês, quero falar um pouquinho para vocês o que eu aprendi, alguns pontos-chave. Claro, não vou conseguir passar tudo aqui, porque é bastante coisa, né? Tem várias coisas, hábitos aqui, que ele fala, hábitos que você quer fazer, hábitos que você quer deixar de ter, né? Problemas de você criar um hábito também, isso daí também tem, mas não vou nem entrar nesses assuntos aí, porque não daria tempo de a gente comentar sobre todos eles. Então, mas eu deixo aqui a recomendação de vocês até lerem esse livro, né, adquirir esse livro, que é um negócio assim muito legal mesmo, tá, pessoal? Vale super a pena. Então, vamos começar aqui, ó. É muito fácil subestimar o valor de pequenas mudanças diárias em nossa vida. Pessoal, o que acontece hoje? Hoje, a gente acaba muitas vezes achando que só as coisas grandes, só aquelas grandes conquistas, ou enfim, aquela grande atitude que faz as coisas mudarem. E, na verdade, isso não é verdade. Na verdade, é muito pelo contrário. Às vezes, uma pequena mudança que você faz hoje na sua vida, ele vai te proporcionar algo realmente diferente lá na frente. E, às vezes, nós não temos a noção disso. A gente não tem noção do que isso pode fazer na nossa vida. Vamos dar um exemplo simples aqui, né? Veja um caso simples, né? Se vamos pegar um avião de exemplo. Então, um avião aqui em Curitiba, na região sul, pensa no Brasil como se fosse um triângulo, né? Região sul, um triângulo. Vamos supor que a gente quisesse ir daqui para a Bahia, por exemplo. De Curitiba para a Bahia. Vamos lá na Bahia, na praia, curtir aquela praia gostosa. Mas se você pegar e mudar apenas 3, 4 graus de diferença, que você olha aquilo e fala, isso aqui não é nada, você vai parar lá no Amapá. Ou seja, uma pequena coisa, ao longo do tempo, se torna uma coisa gigantesca. Então, é isso que a gente tem que colocar na nossa mente, que se a gente muda pequenos hábitos, pequenas atitudes, isso vai refletir num resultado muito grande. E qual que é o nosso maior problema? É que às vezes a gente fica naquela ânsia de querer o resultado muito rápido e às vezes a gente não consegue ter esse resultado rápido, porque existe um processo, existe um tempo para isso ser construído. Vou dar um outro exemplo que dá até no livro. Olha que interessante esse exemplo aqui. Ele fala assim, vamos supor que você está numa sala controlada com uma temperatura de menos 3 graus. Todo mundo sabe aqui, né, que o gelo, né, ele é gelo a partir de 0 graus, ele é gelo, a partir de 1 grau ele começa a derreter. Então, vamos supor que você está numa sala fechada a menos 3 graus. Se você for lá nessa sala e você subir a temperatura dessa sala, fazer lá o que você precisa fazer para subir a temperatura, sair do menos 3 para ir para menos 2 graus, o que vai acontecer? Nada, né? Não vai acontecer nada, porque ainda
Você tem o gelo lá, o gelo ainda vai continuar sendo gelo. Entende isso? Agora, se você for lá e fizer a mesma coisa, subir mais um grau, passar de -2 para -1, o que vai acontecer? Também não vai acontecer nada. Por quê? Ainda vai estar o gelo lá. Mas vamos supor que você vai para 0 graus. O que vai acontecer? Ainda nada. Ainda nada. Mas agora, a partir do momento que você faz um pouco mais de esforço, o mesmo esforço que você vinha fazendo nos dias anteriores, e você consegue aquecer lá o ambiente, mais um grau, ele sai de 0 para 1 positivo, você muda tudo. Você muda tudo. E ali, a partir dali, o gelo começa a derreter. Então, olha que interessante essa analogia, que tem até no livro falando sobre isso. Que bacana. Por que tudo isso? Porque às vezes a gente faz algumas atividades várias vezes com a intenção de buscar um certo resultado e a gente não consegue visualizar esse resultado. E um dia, fazendo a mesma coisa que você vem fazendo há semanas ou há meses, de repente, pum, muda tudo. Muda tudo e você consegue, de fato, atingir esse resultado. Você consegue, de fato, ter essa mudança total. E a gente precisa ter essa consciência. Exatamente isso. Como bater patamar. Exatamente isso. Né? João Reis falou que se a gente está fazendo aqui, trabalhando, né, todo dia, às vezes a gente acha que não vai. Você está tentando cadastrar pessoas no negócio, por exemplo, e você está trabalhando para isso, e acontece, você vai fazendo a mesma coisa todo dia, e você começa a desconfiar daquilo que você está fazendo, você começa a duvidar daquilo que você está fazendo. Você começa a falar, poxa, mas será que eu estou fazendo certo? Aí todo mundo fala para fazer assim, eu estou fazendo assim e não estou tendo resultado. Porque precisa ter essa continuidade, precisa ter esse ritmo, precisa ter essa persistência, para que isso se solidifique, para isso que isso aconteça de fato. Então isso é muito, muito importante você ter essa visão clara, que você fazendo a mesma coisa, de repente, o negócio muda, e muda muito rápido. E não é porque ele descobriu uma fórmula nova, é porque ele continuou fazendo aquilo por um determinado tempo. Então isso tem que ter uma clareza para a gente, e isso em tudo na vida. Tá? Porque às vezes o resultado vai ser colhido lá na frente. E não é às vezes no tempo que a gente cria, que a gente quer, né? As metas são importantes, mas não deve ser isso que você precisa focar todos os dias. Pessoal, isso aqui, quero que vocês prestem bem atenção nisso. A gente tem muito essa questão de meta na cabeça, e meta é importante. Por quê? Meta dá o direcionamento para você. Aonde você quer ir, aonde você quer chegar, aonde você quer estar. Então é importante você ter a meta, isso é básico. Só que se você olha para a tua meta, se tua meta chega aqui, pô, quero ser diretor internacional, um exemplo. Diretor internacional, a gente sabe que precisa aí de 1.000 pessoas na equipe para bater um diretor internacional. Você olha aquilo e você começou hoje, e você está começando a trabalhar. Cara, você olha aquilo como uma coisa impossível. Uma coisa, é a direção que você quer chegar, mas às vezes você, trabalhando no teu dia ali, o que acontece? Você desanima muitas vezes. Você desanima. Você não consegue chegar onde você se planejou para chegar, entende? Então a gente precisa o quê? Fatiar isso em partes menores. Fatiar isso em objetivos. Primeiro, vamos passar aqui. Em primeiro, enfocar as suas energias em atividades que você tem controle e influência. Que você tem controle e influência. Porque a gente, muitas vezes, não tem um controle de falar, poxa vida, porque assim, a gente tem o objetivo de chegar num diretor internacional, mas a gente depende de vários fatores, a gente precisa trabalhar, e se a gente fica com só esse negócio na cabeça, é importante você ter isso na cabeça, uma série de coisas, mas você tem que ter um foco diário prático, que é aquilo que está sobre a sua influência, aquilo que está sobre o seu controle. Porque você, no nosso caso, às vezes a gente fala assim, eu quero cadastrar 10 pessoas diretas esse mês. E às vezes você não tem controle sobre isso. Se as pessoas vão se registrar com você ou não vão se registrar, vão fazer isso agora, vão fazer no outro mês ou não vão fazer, você não tem controle sobre isso. Mas o que você tem controle?
que você pode prospectar todo dia 10, 20 ou 30 pessoas por mês, por dia. Poxa, para eu chegar nisso aqui, eu preciso prospectar, fazer o negócio acontecer e fazer isso todo dia. Como subir uma escada para chegar ao topo, temos que subir degrau em degrau. Exatamente isso. Então, o importante aqui, pessoal, é você ter essa coerência de você fazer aquilo que você sabe que depende do seu trabalho e do seu esforço. Entende? Aquilo que depende 100% de você. Não coisas que muitas vezes aí você está fazendo e você depende de resultado de outros ou de situações que você não controla. E isso te dá uma ansiedade muito grande. E a gente sabe o que acontece com a gente? Por que tanta gente começa hoje no negócio? Quem aqui, pessoal, conhece alguma pessoa que entrou na Incruise ou qualquer outra empresa, qualquer outro negócio, e desistiu? E desistiu do negócio. Quem aqui conhece, diga por favor no chat aqui para mim. Coloca um eu, ó. Quem aqui conhece? Só o João conhece, vamos ver aqui mais, ó. Leoni. Eu também, eu conheço centenas de pessoas. Eu conheço centenas de pessoas. E por que muitas vezes ela desiste? Porque ela não tem a noção de que ela precisa focar a mente dela, as atividades dela, com aquilo que ela controla. E o que ela controla? Ela controla que ela pode ter uma lista de contatos e ela pode fazer 10 contatos todos os dias. Fala assim, meu objetivo, a minha meta, para eu atingir o que eu quero atingir, é eu fazer 10 contatos diários. Ponto final. E você faz os teus 10 contatos e você olha aquilo e fala, poxa, você coloca numa planilha aquilo, eu fiz 10 contatos hoje. Um exemplo. Você fica, cara, eu fiz o que eu tinha que fazer. E você sai feliz e satisfeito. Porque você cumpriu a tua missão. Você cumpriu a tua tarefa. Pode ser que ainda você não tenha tido o resultado que você busca, atingido a tua meta. Mas você entende aonde que você tem que focar a tua energia? Porque se você começa só a olhar para lá, você acaba perdendo a força. Porque assim, ó, quando a gente começa qualquer negócio, muitas vezes a gente começa aqui empolgado. A gente começa aqui, uhul, aê, vamos lá, vamos arregaçar e tal. E é legal essa empolgação. Só que isso passa. Tirando algumas poucas pessoas, isso passa. Isso passa para a grande maioria das pessoas. Entendeu? E se você não tiver um planejamento, se você não tiver uma estratégia, se você não tiver um caminho a percorrer e seguir, cara, no primeiro ali, passou 1, 2, 3 semanas, um mês ali, você tá oba e tal, daqui a pouco você vai, não tá indo do jeito que você imaginou que ia ir, porque as coisas, 90% não vai, daí que a coisa começa a ajeitar com o tempo. Você tem esse lapso aí de tempo para você poder ajeitar as coisas. O que acontece? Você começa a criar coisas na sua cabeça. Não, esse negócio não é para mim, isso aqui não dá certo, isso aqui não funciona, isso aqui eu não sei o quê, e começa a criar conversações internas de você com você mesmo, às vezes conversações externas, né, porque vem os outros e começam a falar besteira para você também, e você, o que acontece? Por causa de um negocinho pequeno, desiste do sonho de mudar a tua vida. Você entende isso? Por causa de um negocinho desse tamanho, você desiste do sonho da sua vida, de ter um negócio que vai mudar a tua vida por completo. Por causa disso aqui, de não ter um mínimo de coerência, um mínimo de atenção, um mínimo de estratégia para fazer um negócio. Eu não estou falando para acreditar, não, é simplesmente fazer algo que precisa ser feito. E colocar isso no papel e mensurar e trabalhar. Simples assim. Não tem muita coisa para você ficar criando. Porque não ache que atletas de alta performance, não ache que o Cristiano Ronaldo, que é um grande atleta, um dos melhores atletas que tem, que eu considero hoje na atualidade, você acha que ele vai todo dia legal, treinar? Cara, com certeza ele deve gostar de jogar futebol. Mas com certeza, muitas das atividades dele de futebol deve ser assim. Ele não deve gostar. Né? Igual teve, por exemplo, um treino que um jornalista começou a assistir dele, achou que, poxa, eu vou lá ver um treino dele bacana, como é que vai ser? E o cara só,
ficou 2 horas treinando, o cara ficou observando o treino dele, 2 horas tocando a bola. 2 horas tocando a bola. 2 horas tocando a bola. Você fala, cara, o Cristiano Ronaldo, o cara fenômeno, o cara top, 2 horas tocando a bola, treinando. E você acha que ele gosta de fazer isso? Provavelmente não. Mas ele, é um hábito, ele já criou essa coisa, porque ele sabe que ele precisa saber tocar bola para ter um bom resultado no negócio. Pessoal, vou só fechar a janela aqui por causa do barulho. Para ver se melhora um pouco. Entende essa situação aqui do negócio, pessoal? Então, olha só tudo isso. Então, a gente tem que olhar dessa maneira o negócio. Tá? A persistência, a atitude, entender a regra e saber passar pelo chato, pelo assim... Poxa, porque não acho que a gente vai amar tudo que a gente faz, tudo que a gente vai fazer é legal, é bacana e tal. Pô, a gente pode gostar do nosso trabalho, mas sempre no nosso trabalho, em qualquer trabalho que você fizer, vai ter coisa que você não gosta de fazer. Mas você precisa fazer. Entendeu? Você precisa fazer, você precisa ser disciplinado, precisa fazer algumas coisas para você chegar onde você quer. Comece com pequenas atividades por vez. Pessoal, agora deixa eu explicar um negócio para vocês. Isso que eu vou falar é extremamente importante para o sucesso de tudo daquilo que você quer implementar na tua vida. Então preste bem atenção nisso, anotem isso aqui, tá? Ah, não estava escutando ruído, não tinha ruído. Beleza, que bom. Que bom. Que bom que não tinha ruído. Mas aqui no meu ouvido estava forte o ruído. Mas olha que interessante. Anotem isso. Por quê? O que acontece na nossa vida? No nosso cotidiano? Quando a gente começa qualquer coisa, a gente tem essa coisa de estar empolgado. Então a gente começa, não, vou falar com 50 pessoas, vou fazer não sei o quê e tal, e começa naquela animação toda. Só que o que acontece? Você acaba tendo essa questão de você bater de frente ali e logo desanimar e não ter um resultado. Então, olha que interessante, eu vou contar uma história para vocês, e é bem legal essa parte do livro que fala, mas olha como é interessante a gente começar aos poucos. E ele dá várias dicas para a gente começar a fazer as coisas, tá? Para se criar o hábito de fazer as coisas. Para se criar o hábito de fazer as coisas. Tinha uma pessoa ali, que ele relata no livro, que é uma pessoa que queria perder peso. Estava bem acima do peso, queria perder peso, e ele tinha o objetivo de ir na academia. E ele odiava ir na academia. Ele não queria saber de ir na academia. Não queria saber de ir lá. Mas ele fez um pacto com ele mesmo. Que ele ia para a academia, ia se exercitar 5 minutos e ia voltar para casa. Esse era a estratégia dele. Ele saía de casa, ia se exercitar 5 minutos e voltava para casa. Não é que sim, ele estava lá se exercitando, dava os 5 minutos, ele já deu meu tempo, nem deu para cansar, ele já voltava para casa. Mas olha que interessante essa estratégia. Ele estava fazendo isso para quê? Para ele criar o hábito de ir na academia. Ele sabia que com 5 minutos ele não ia ter o resultado que ele gostaria de ter com 5 minutos de atividade. Mas, se ele fosse, talvez, chegar e fazer a academia de maneira normal, cara, você quer perder peso, então você vai ter que fazer 40 minutos de esteira e mais 1 hora aqui de atividade de musculação e tudo mais para você poder fazer, o cara não aguentava 2, 3 semanas, o cara parava. E é o que acontece com muita gente que faz academia aqui. Não é verdade? Quem aqui já começou academia alguma vez e parou de fazer? Fala aqui para mim. Quem aqui já começou a academia e parou de fazer, pessoal? Olha só quanta gente. Ó. Eu. Ó, legal. Várias vezes. Olha quanta gente, pessoal. Olha que interessante isso. E quando eu li essa estratégia, eu falei, cara, olha
Olha que interessante essa estratégia. Por quê? Porque ele vai fazer com que a pessoa ela crie o hábito na academia. Como aconteceu daí depois? Ele começou a ir, ele começou a se acostumar a ir, começou a achar um negócio mais agradável e começou a falar, poxa vida, eu tô vindo aqui, já perdi meu tempo de chegar até aqui mesmo, poxa, então eu vou ficar mais tempo um pouquinho, já que eu cheguei aqui, não vou ficar só 5 minutos, vou ficar 15 minutos. E começou a aumentar o tempo dele, e começou a fazer o tempo dele, e ele conseguiu aí emagrecer, ali não lembro quantos quilos foi, conseguiu emagrecer bastante, teve um resultado bem legal fazendo isso e criou o hábito de ir na academia, e não foi uma coisa extenuante. Agora eu vou contar uma coisa real para vocês aqui. Você veja como é interessante isso. Quando eu morava no interior, tem um primo meu, né, um primão meu que eu gosto muito dele. E eu fazia academia na época, já fazia academia e tudo mais. E ele era um cara assim, magrão assim, da minha idade, mas sedentário, né? Não fazia nada e tal. O apelido dele é Iaco. Eu falava assim, Iaco, vamos lá, cara, vamos fazer uma atividade física, é importante fazer e tal, não sei o que. Eu tempo assim insistindo para ele fazer. Até uma hora que ele falou assim: não, vamos fazer lá. Ele foi lá na academia, olhou lá tudo, fez inscrição na academia, pagou acho que o trimestre da academia, que era mais barato. Eu já estava fazendo academia, daí eu falei, beleza, então vamos lá. E daí eu passava na casa dele pra gente ir lá. Daí eu fui passar o primeiro dia, falei, então beleza, vamos lá. E eu fui, peguei ele lá e fomos pra academia. Ele chegou lá todo empolgadão. Pegou lá, erguia todos os pesos e tal, né? Fazia ali tudo que queria fazer. Se exercitou bem, na verdade, né? Pelo primeiro dia dele ali, fez ali e tal, esforço. E beleza. Daí no outro dia eu cheguei na casa dele de novo, pra gente poder ir na academia, né? Tinha combinado com ele. Cheguei lá, fui chamar ele, daí tava a avó na porta dele, falei assim, chama o Iaco pra mim aí, pra nós ir na academia. Não, o Iaco não tá bem. Eu falei assim, como não tá bem? Tava com ele ontem, tá, o que aconteceu? Não, tá na cama lá, não consegue nem levantar. Eu falei, tá na cama? Ele falou, tá na cama. Daí eu peguei, fui lá, entrei na casa, falei, cara, o que aconteceu? Ele deitado na cama, cara, não consigo me mexer, cara, tá doendo tudo, tá doendo meu peito, tá doendo meus braços, cara, minhas pernas estão tudo doendo. E eu me matei de dar risada, me matei de dar risada, porque assim, cara, eu não aguento me mexer, cara, não aguento me mexer aqui. E eu sei, assim, que ele ficou assim, mal ali, né, por causa do primeiro dia dele. Eu falei, cara, mas fica tranquilo, é assim mesmo, no primeiro dia dói mesmo, a primeira semana é mais doída, é assim, que você não tá fazendo, mas depois vai passar, isso daí faz parte, daqui a pouco você vai ver que você não, cara, não consigo me mexer aqui na cama e tal, ele é deitado na cama, não consigo me mexer, cara, ai, tá doendo muito. O que aconteceu? O cara nunca mais pisou em uma academia depois daquele dia. Nunca mais pisou na academia depois daquele dia. Ele tinha pago 3 meses. Ele pagou 3 meses da academia. Fez aquele plano trimestral ali e pagou a academia. Então, olha só aí o que acontece. E esse é um exemplo real que muitas vezes a gente chega nessa empolgação toda e às vezes a coisa não é daquele mesmo jeito que a gente imaginou que ia ser e tal. E muitas vezes esse impacto que a gente tem faz a gente desistir daquilo que é bom, daquilo que seria bom para ele. Entendeu? Então, a gente tem que ter essa consciência, tem que ter esse equilíbrio no negócio. E entender, né, que tudo requer um tempo, tudo requer um aprendizado, tudo requer uma estrutura para você conseguir fazer, atingir seus objetivos. E isso é extremamente importante, tá, no negócio. Agora, olha que informação legal isso aqui, ó. Estima-se que de 70% a 80% do que fazemos diariamente já são hábitos estabelecidos. Vocês já pensaram nisso? Que praticamente a maior parte do nosso dia são hábitos. Bons ou maus são hábitos. Porque a gente fala muito em hábito aqui, mas tem os hábitos ruins também, né? Tem os hábitos ruins. Os hábitos bons e os hábitos ruins. Só que geralmente a gente é mais fácil fazer os hábitos ruins, né? Porque é mais gostoso, exige menos esforço, é mais fácil ficar ali deitado ali no sofá, pedir uma pizza para comer e ficar rolando ali a tela
do Instagram ali, vendo os stories, não é verdade? É muito mais fácil do que eu levantar, fazer uma comida legal para mim, né, que mais nutritiva, ir para academia, ler um livro. Vocês entendem isso? Então é muito mais fácil a gente se apegar a uma atitude negativa de tudo isso. E tudo que a gente faz hoje, se você parar para pensar, são situações dessa forma, né, de 70%, 80%. E olha que interessante, né? Quem aqui já escutou falar que os hábitos são formados em 21 dias? Alguém já escutou isso daí? Quem já escutou? Se alguém escutou, fala aí para mim no chat aí, quero saber. Sim, né, pessoal? Pessoal, isso é mentira, tá? Só para falar para vocês. Os hábitos, eles não se formam em 21 dias. Pelo menos não a maioria dos hábitos. Não existe um prazo definido para se estabelecer um hábito. São várias variáveis e depende da pessoa, depende de que situação a pessoa está, depende do tipo de hábito que ela quer formar, se é uma coisa mais complexa, uma coisa mais simples. Então, são várias variáveis que se tem aí. Mas estima-se que a grande maioria, uma grande parte, não todas, consegue se estabelecer um hábito, assim, de maneira constante e mais eficiente, aproximadamente 6 meses. 6 meses. Entende? Então, às vezes, o pessoal faz 1 mês, 2 meses e acha aquilo, cara, 6 meses, né? Pode ser que algumas coisas sejam em menos tempo, outras um pouco mais de tempo, né? Mas 6 meses seria uma margem segura, mais ou menos, você fazendo aquela atividade com frequência para você poder criar esse hábito. Então, isso é uma informação interessante, né? Para você entender que a gente precisa colocar energia, traçar uma estratégia para você de fato conseguir atingir aí aquilo que você quer, tá certo? Pessoal, agora eu vou dar a fórmula para vocês. Anotem isso, quem tiver no celular, dá um print nessa tela agora. Preste atenção em que eu vou falar agora, porque isso aqui é coisa que você vai poder usar sempre. Isso aqui é uma ferramenta, uma das ferramentas que tem no livro, tá? Que tem no livro. E vou dizer para você que é algo sim que você consegue aplicar ele de uma certa facilidade, tá? E que funciona porque eu tenho colocado em prática algumas coisas aqui, utilizando isso, e tem dado muito certo, né? Então, assim, é claro que tem vários detalhes, várias outras coisas também que tem no livro, mas isso aqui é uma coisa legal de se passar para vocês, tá? Então, a fórmula de empilhamento de hábitos. Primeiro passo para você fazer isso. Então, anota isso, pessoal. Anota. Primeiro passo é anotar seus hábitos atuais para se conscientizar deles. É importante você pegar 3, 4 dias aí e começar a notar como que é teu dia. Você acordou, o que que você faz? Pô, vou tomar um café da manhã. Ah, vou levar meu filho para a escola. Depois eu vou trabalhar. Daí eu vou para academia. Daí eu chego em casa, vou fazer almoço. Enfim, estabelecer a rotina que geralmente acontece com você ali na grande parte dos seus dias. Isso é importante. Para você poder entender toda a dinâmica do negócio, é importante que você faça isso aqui, tá? Então faça isso. Então olha só que nós vamos fazer depois. Então depois de a gente estabelecer o hábito atual, ou seja, vamos supor que eu todo dia acordo de manhã e eu gosto e eu vou tomar café. Isso aqui para mim é um hábito. Todo dia eu faço isso. Todo dia eu levanto, né? E faço o meu café da manhã, passo o meu café e eu faço isso todos os dias, de segunda a segunda. Todo dia eu faço isso. Depende se eu não estou em casa, alguma coisa, mas eu tomo café da manhã. Então isso é fato. Talvez a maioria das pessoas também tome café. Tem pessoas que não tomam café da manhã, mas isso é um hábito meu, que eu tomo café. Então, eu sabendo disso, que é um hábito, que eu vou acordar e vou tomar um café, porque eu gosto de tomar um café, eu quero tomar um café, eu vou colocar um hábito que eu preciso. Vamos supor que eu não seja um leitor.
que eu não seja um leitor, assim, ávido, né? E eu quero ter essa habilidade de ler mais. E vamos falar a verdade. A gente não lê porque é legal ler. Ninguém acha legal ler. É mais legal sentar e ficar assistindo Netflix. É mais legal ficar no sofá ali do que ir na academia, né? A gente faz isso não é porque é legal, é porque é preciso, pô. Por que você quer ler um livro? Você não quer livro porque você quer ler livro. Você quer ler livro porque você tem conhecimento no livro que você quer adquirir para mudar a tua vida, né? Para mudar teus pensamentos, enfim, para você se aperfeiçoar, evoluir. Então, você quer conhecimento. A leitura do livro é que você quer conhecimento. A verdade é essa. Você não quer ler o livro, você quer conhecimento. Só que para você ter conhecimento, você precisa ler livro. Simples assim. Então, o que eu tenho que fazer? Então, eu vou ter meu hábito atual, é tomar café, e depois, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o hábito que eu preciso. E vou fazer o quê? Como eu não sou um leitor, eu vou colocar, por exemplo, que eu vou ler 3 páginas por dia. Por quê? Porque se eu colocar muito, eu vou cansar e vou parar de fazer esse negócio. Então, se você não faz isso, faça, mas faça constantemente, mas faça todo dia. Então, começa por aí. Então, você vai lá e, pô, vou ler um livro, 3 páginas do livro por dia. Pô, 3 páginas eu consigo ler. Não vou levar 10 minutos para fazer isso. Se eu ler muito devagar, levo 5 minutos para fazer isso daí. Entendeu? Você vai ler 3 livros por dia. Então, você vai estabelecer o hábito que eu preciso. E você vai encaixar o quê? Depois do hábito que você precisa, o hábito que eu quero, que eu gosto. Vamos supor que você goste de ficar no Instagram. Todo mundo aqui, a grande maioria tem certeza que perde, às vezes, horas do dia rolando no Instagram assim. Tchu, tchu, tchu. Tenho certeza. Quem aqui fica no Instagram ou fica no YouTube ali vendo os negócios? Quem que fica aqui? Quero saber se tem alguém que ou ninguém fica no Instagram, ninguém fica no YouTube passando assim os stories, negócio. Todo mundo fica, quase, né? Difícil que não fica. E quando a gente vê o tempo, que ele é um consumo de tempo teu, então você pode usar isso a teu favor. Porque quando você faz isso, é uma recompensa para você ficar ali olhando os negócios, né? Ele cria um negócio em você. Então, o que você faz? Você vai colocar um hábito atual que você tem, que é tomar um café, com um hábito que eu preciso, que é ler 3 páginas do livro, com um hábito que eu quero, que eu gosto, que me dá prazer de fazer. O que eu vou fazer? Eu vou me dar o direito a ficar ali, sei lá, 5 minutos no Instagram, olhando ali, passando as coisas. E você entende que o teu cérebro ele vai dando uma recompensa para você? Ele vai recompensando ali ele vai criando, você, poxa, eu vou ler porque depois eu vou entrar no negócio e vai ser legal. E aquilo você vai criando e formando esse hábito para você poder chegar depois e estar tranquilo, o hábito está estabelecido em você. Mas olha que interessante, Marcelo. Vamos pegar mais exemplos aqui, ó, que eu fiz aqui, ó, de exemplo. Né? Já passei para vocês aquela estrutura do negócio, ó. Mas se você quer ler, se você quer ver piadas no YouTube, vamos supor que você gosta de ver piadas, é o que você quer. Não é o que você precisa, é o que você quer. Mas você precisa ligar para clientes em potencial, pô, você tem que fazer contato de chamada. O que eu vou fazer? Depois de tomar meu café da manhã, que é o quê? Meu hábito atual, vou tomar um café da manhã, eu vou ligar para 10 clientes em potencial. Então, eu vou colocar isso lá. Colocar 10 clientes em potencial, porque eu preciso fazer isso. É o hábito que eu preciso fazer. Depois de eu ligar para esses 10 clientes em potencial, eu vou ver as minhas piadas no YouTube, que é o que eu gosto de fazer. Vocês entendem isso? Então, você coloca um hábito que você já tem, porque na hora que você tomar café, você depois já vai emendar. Nossa, eu tenho que ler o livro. Pô, tem que fazer os contatos. Nesse caso aqui, eu tenho que fazer os contatos. Então, vou fazer aqui, eu vou fazer os contatos aqui que tem que fazer. Pum, pum, puta. Eu vou fazer os contatos, sabe por quê? Porque, cara, depois eu vou poder ver aquelas piadinhas no YouTube, vou me divertir. Pô, legal, legal. Você vai e faz. E você, pum, vê as tuas piadinhas que você gosta de fazer lá. Então, olha só como existem estratégias que, se a gente coloca em prática isso aqui, facilita a nossa vida. Porque às vezes você lutar para você implementar alguma coisa que você precisa fazer,
que você tem que fazer, às vezes é muito mais difícil. Se você não usar certas artimanhas, e tem mais coisas também, né, que a gente poderia fazer, mudar o ambiente que você tá, enfim, né, pessoas que fumam, muitas vezes, poxa vida, se eu tomo um café, eu gosto de fumar, e acende gatilhos mentais negativos para isso, enfim, né, tomei uma cerveja, fumo, enfim, coisa nesse sentido. Se a gente usar essa estrutura de forma positiva, a gente consegue ter grandes resultados. E você veja que não é nada absurdo, não é nada complicado. E como eu falei, obedecendo o quê? Colocando coisas de maneira lenta. Vamos supor que você queira meditar. Eu, por exemplo, eu medito. Coloquei isso aqui, mas eu não tenho a prática de meditar, por exemplo, muito tempo. Eu não consigo ficar muito tempo. Minha mente não permite, não deixa isso. Então o que eu faço? Eu faço isso, cara, pouco tempo. 5 minutinhos. 5 minutinhos todo dia eu medito. Um pouquinho por dia. Para a minha mente. Cada vez vai melhorando cada vez mais. Hoje eu estou muito melhor do que quando eu comecei no primeiro dia. Então já tenho uma facilidade maior de acalmar um pouco a minha mente, de fazer isso numa velocidade mais rápida. Então a gente consegue fazer isso aqui. Tem outro exemplo aqui, ó. Vamos supor que você quer assistir Netflix, mas precisa ler mais livros. Pessoal, então vamos supor que você tem o hábito lá de tomar banho. Né? Tomara que você tenha esse hábito de tomar banho aqui, viu, pessoal? Tomar o hábito de tomar banho aqui. Né? Isso é importante. Vou ler 5 páginas desse livro, tá? E depois de ler 5 páginas do livro, vou assistir meu Netflix. Simples. Negócio bem simples, um negócio bem prático de você fazer isso aqui, né? Que você pode colocar com rotina, né? E você emenda com coisas que você faz todo dia. Tomar banho é um negócio que geralmente a gente faz todo dia. Então, olha aí que você pode usar esses gatilhos e emendar uma coisa que você precisa com outra coisa que você quer, e aquilo facilita a tua vida, pessoal. Eu queria passar essas informações para vocês, porque eu acho que são coisas práticas, são coisas que você colocar isso na tua rotina diária, principalmente no nosso negócio aqui, que você quer trazer novas pessoas, prospectar novas pessoas, você quer ter um resultado melhor. E se você faz isso de maneira constante, eu tenho certeza absoluta, né, que o que hoje para você talvez é difícil, talvez hoje para você é maçante, talvez hoje doa para você fazer algumas coisas, lá na frente, isso vai ser normal. Isso vai ser comum, você vai conseguir fazer isso, e só que se você fizer essas atitudes certas, você vai ter um resultado exponencial, vai ter um resultado totalmente diferenciado na tua vida. Por simples mudanças assim. E você veja bem, pequenas mudanças que você faz lá na frente, se você tiver um pouquinho de paciência e constância, você vai chegar no resultado que você quer. E vai chegar no resultado que você quer. E você vai ajustando as coisas, vai melhorando a performance, né? Vai vendo que você, poxa, consegue mais e vai aumentando ali, vai adequando ali para a tua realidade, né? Uma hora que você faz 10 contatos por dia, fala, poxa, 10 contatos para mim já, pô, tá tranquilo. Isso aqui eu faço, nossa, puta, vou aumentar para 20 agora. E você vai, aumenta um pouco mais. Poxa, eu leio 3 páginas por dia, vou aumentar para 5. Pô, 5 é tranquilo. Nossa, tranquilo. Depois você vai para 10. Quando você vê, você lê 10, você está lendo um livro a cada 20 dias, a cada 25 dias, pelo menos. Você vê 15 páginas por dia, por exemplo. Poxa, olha só que legal. Olha quanto conhecimento que você vai adquirir, que você vai fazer. Com pequenas mudanças. Só que precisa de consistência de você fazer e usar ela de maneira correta. Encaixar, ver qual é o melhor horário do teu dia. Você fala, pô, eu quero fazer meditação. Mas, cara, às vezes o horário que você vai colocar isso aqui é o horário que teus filhos estão em casa, brincando, correndo para cima e para baixo. Então não é o melhor horário para você fazer isso. Você tem que adequar o ambiente também para que seja propício para fazer aquele tipo de atividade. Entendeu? Então, se não for propício para isso, vai dificultar mais. Então, você tem que facilitar a vida para estabelecer aquele novo hábito. Entende como é que é? Então, assim, tem que fazer essas alterações, essas mudanças. Mas isso é muito legal, pessoal.
Isso é muito legal, isso é muito bacana. O que eu queria passar para vocês era isso, tá? Sucesso é uma decisão, só depende de você, só depende da tua atitude, da tua energia, da tua força para você fazer as coisas, tá? Espero que vocês tenham gostado ali do que eu passei para vocês, né? Eu queria passar um conteúdo aqui que vocês pudessem usar de fato, colocar em prática e poder ter resultado diferente, né? Mudar a vida de vocês ali, porque às vezes a gente quer mudar, a gente quer fazer alguma coisa, e às vezes a gente não sabe por onde começar, o que fazer, a forma de fazer, tá? E isso é um negócio, digo para você assim, tranquilo de fazer. Claro, tudo precisa de esforço, né? Mas é um negócio que a gente consegue fazer com uma certa estratégia. Pô, eu vou fazer, mas vou fazer pouquinho. Poxa, eu preciso fazer atividade física. Pô, eu vou caminhar 5 minutos por dia. Começa. No livro, fala assim, ó, você quer caminhar. Só que ele fala no livro. Você quer caminhar? Então tá bom. Então vamos começar primeiro, você vai colocar só teu tênis. Isso que ele fala. Você vai só colocar o teu tênis de caminhada. Tua roupa de caminhada e o tênis de caminhada. Só isso. Mas você vai caminhar? Não, você não vai caminhar, mas você vai só colocar. Todo dia você vai colocar, você vai ficar um pouquinho com ele, você vai tirar. Daí todo dia você vai e coloca aqui. Depois você, ao pouco, você vai aumentando. Pô, eu vou fazer tal coisa. Ah, hoje eu vou dar uma volta na quadra. Pô, você saiu, você deu uma volta na quadra. E a coisa vai indo, o negócio vai crescendo, a coisa vai dando certo. Beleza, meus queridos? Pessoal, agradeço aí a presença de vocês, né? Obrigado por tudo, espero ter compartilhado algo aí de valor para vocês aí. E tamo junto. O que vocês precisarem aí, contem comigo aí. Beleza, meus queridos? Forte abraço aí, fiquem com Deus. Até mais.